TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nos nossos propósitos de hoje, de aprendermos algo mais. Estava aqui sentadinha no cantinho a pensar assim. É muito importante o estudo, a pesquisa, porque nós conseguimos clarear a nossa mente. Então, o nosso querido Chico, através do benfeitor Emmanuel, psicografou aquela mensagem que o João colocou para nós, através da música, né, que Roberto Carlos transformou em uma música. E que ele diz ali, que quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. E eu estava aqui a pensar, mas não é só isso. Não é? É muito mais. Então, a proposta da tarde de hoje é falarmos sobre a força da oração. E o que é a força da oração? E nós não nos podemos prender somente à letra e pensarmos que essa força ela está circunscrita à repetição de palavras, ou então ficarmos horas e horas de joelhos, obrigada, Rosarinho, num templo religioso. E isso que é fantástico na doutrina dos espíritos, que foi codificado por Allan Kardec, que é o Consolador prometido por Jesus. Porque justamente ela amplia o conhecimento, né? Ela nos esclarece, ela tira o véu. E esse véu que até hoje ficou encoberto por muitas religiões. Mas nós temos que compreender como é que nós nos ligamos a Deus, nosso Pai, ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa força que nós hoje vamos falar aqui é uma força que está dentro de nós, porque Deus deixou esse germe dentro de nós. E ele deve desabrochar. E ele vai desabrochando pouco a pouco, de acordo com as capacidades de cada um. Mas mais do que as nossas capacidades, nós temos que ter interesse e vontade de fazer germinar essa força. E como é que nós vamos fazer germinar isso? Não tem outro caminho senão o caminho do estudo, né? A leitura. É a leitura, é o estudo que traz o conhecimento para nós, para que nós possamos trabalhar com as forças que estão dentro de nós. E essas forças estão em nós, em germe, em sementes, que nós vamos fazer desabrochar através, então, do conhecimento. E nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Kardec codificou, que está na sua codificação. E é justamente aquele livro em que ele faz perguntas à espiritualidade superior e a espiritualidade, então, vai nos responder. E vamos, então, começar na pergunta 479, a espiritualidade fala-nos que a prece é em tudo um poderoso auxílio. Olha que interessante. É em tudo um poderoso auxílio. Não é? Portanto, essa resposta que Kardec recebeu da espiritualidade, a pergunta que ele fez foi: a prece é um meio eficaz para a cura da obsessão? E aí nós podíamos entrar no caminho de falar um pouco sobre a obsessão, mas não é o nosso tema de hoje. Então, não vamos nos focar e nem nos prendermos à palavra obsessão. Vamos nos focarmos que a prece é em tudo um poderoso auxílio. E aí continua a espiritualidade a falar para Kardec na mesma pergunta. Mas
acreditai que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. É muito mais do que isso, não é? Porque não adianta a quantidade de palavras, o que importa é a qualidade daquilo que nós sentimos, daquilo que está no nosso coração e que nós vamos, então, conversar com Deus. Ok? E depois ainda, a espiritualidade maior vai acrescentar que Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Então, nós não podemos ficar limitados ao petitório. Nós precisamos agir. E se nós temos o desejo de nos melhorarmos, e se nós estamos a conversar com Deus, porque é tudo muito lindo quando nós procuramos a natureza para conversar com Deus, quando nós estamos aí a ver o mar, a ver o céu, a ver tudo e mais alguma coisa que foi criado por Jesus neste planeta que Ele governa. E por Deus, nosso Pai. É maravilhoso, sim. E nós sentimos vontade de conversar com Deus. Mas nós não podemos ficar limitados só a isso. Nós temos que ir mais longe. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que agir. E o que Deus espera das suas criaturas? O que Jesus veio nos ensinar? A amar ao próximo. E para amar ao próximo, nós precisamos agir. Nós temos que ir ao encontro dele. Nós precisamos fazer algo pelo nosso próximo. Então, nos limitarmos só à oração não é o suficiente. Nós precisamos agir. Muitas vezes o nosso próximo espera de nós uma lembrança. Quando nós estamos a falar em lembrança, vamos agora aqui abrir um parênteses. Nós estamos lembrando só dos que estão na vida da matéria? Nós temos que lembrar daqueles que partiram, daqueles que estão do lado de lá. É muito importante isso. Não podemos esquecer. Temos que tê-los no nosso coração e transmitir a eles, como aqui foi bem dito pela nossa Rosarinho, explicando sobre o passe, não é? Transmitir a eles a nossa gratidão. Porque eles vieram antes de nós. Eles trabalharam, fizeram muito por nós, principalmente os nossos pais. Né? Aqueles que deram a oportunidade de nós regressarmos à vida da matéria. Isso é muito importante. E vamos continuar, então, ainda na pergunta 658, Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E a resposta é bem interessante, como todas as respostas que a espiritualidade maior ditou a Kardec. E diz-nos a espiritualidade superior: a prece sempre é agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Ele. Então, ele está falando de sentimento. Nós temos que burilar o nosso coração. Nós temos que trazer ao de cima aquilo que está dentro do nosso coração. Né? Isso é muito importante. E continua-nos ainda a dizer que a prece feita de coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se a lês mais com os lábios do que com o pensamento. Então, nós temos que colocar o sentimento nas palavras. Né? Nós estamos a ler uma prece e vamos pôr o nosso sentimento. Né? E não tem como não fazer isso, porque quando a Rosarinha estava a ler a prece que Emmanuel fala, não tem como não sentir. Não toca o nosso coração. Né? E isso
vai ficando cada vez maior à medida que nós vamos buscando o conhecimento, à medida que nós vamos estudando, ampliando este conhecimento, nós também estamos melhorando os nossos sentimentos. E, a seguir, ele diz também que a prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Então, perguntamos, qual a importância da prece para o homem? E é Kardec que vai nos ensinar, através da espiritualidade superior. Diz que, mas não creias que ela seja tocado pela do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que represente da sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Porque o orgulhoso e o egoísta, em algum momento do seu percurso, da sua caminhada, pode acontecer coisas em que ele sinta o arrependimento. E aí ele vai curvar o seu espírito orgulhoso, e aí então é onde entra a humildade, de reconhecer as suas faltas. E a oração, nesse momento, é um refrigério para o seu espírito. E continua-nos, então, Kardec, em outra pergunta, que é a 660. A prece torna o homem melhor? E a espiritualidade nos responde, sim, afirma. A resposta começa com uma afirmativa, sim, pois aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro que nunca é recusado, quando pedido com sinceridade. Mais uma vez, nós grifamos a palavra sinceridade, porque, mais uma vez, nós estamos aqui a falar do quê? Do que está no nosso coração. A sinceridade, ela está aliada àquilo que está no nosso coração, o nosso sentimento. Porque nós não enganamos a Deus e nem a espiritualidade superior. E aí, então, é interessante, porque o codificador, ele não se limitou a ficar só ali, não se contentou só com aquela resposta. No caso da 660, ele vai se aprofundar mais. Então, ele, na linha desta pergunta 660, diz o seguinte: como é que certas pessoas que oram muito são, apesar disso, de péssimo caráter, ciumentas, invejosas, implicativas, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Olha a pergunta que ele faz, não é? Então, quando eu li esta pergunta, eu pensei, comigo própria, né? Muitas vezes nós dissemos, não, mas eu não tenho ciúmes, eu não sou ciumenta. Basta alguém não me dar um pouco de atenção e dar atenção mais para o outro, já sinto ali uma coisinha. E isso chama-se o quê? Que nome que eu vou dar para isso? Pois é, ciúme mesmo. Não adianta a gente querer disfarçar. É esse sentimento. É próprio, é característico de todos nós que estamos vivendo aqui, neste mundo de provas e expiações. A nossa condição espiritual é esta ainda. Mas nós temos todas as oportunidades de nos melhorarmos. E o objetivo nosso, aqui nesse Educandário Terra, é justamente o nosso progresso moral e espiritual. E nós, então, vamos ver o que a espiritualidade responde a Kardec. E eles começam dizendo assim, olha, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Ok. E depois? Vai dizer,
Essas pessoas acreditam que todo o mérito está no cumprimento da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Então, quer dizer, eu estou orando, estou falando, estou pedindo, estou pensando nas outras pessoas, estou orando pelas outras pessoas, mas eu continuo na mesma. Eu continuo tendo aqueles sentimentos. Eu não estou trabalhando o meu coração, o meu interior. Então, não vale de nada estar ali, orar muito, mas temos que orar bem e olhar para nós e ver tudo aquilo que nós temos que melhorar dentro de nós. E continua, então, a espiritualidade. A prece é, para elas, uma ocupação, um emprego do tempo, mas não é um estudo de si mesmas. Então, quer dizer, de que vale eu estar orando, falando, se eu não olho para dentro de mim? Se eu não reconheço que eu sou uma pessoa imperfeita, que eu estou aqui, que eu tenho sentimentos de ciúmes, que também tenho sentimentos de inveja, porque a gente fala, não tenho não. Será mesmo? A gente tem que analisar isso. Tem muitos momentos na nossa vida que nós nos pegamos com estes sentimentos infelizes. Então, nós temos que olhar para dentro de nós, reconhecer-nos como espíritos imperfeitos. Aí entra essa conversa sincera com Deus, com o Pai, com Jesus. Dizer, olha, de fato eu estou a sentir isso. Já reconhecer. De fato eu estou a ter ciúmes, eu estou a ter inveja. Mas eu quero mudar isso. E eu preciso da ajuda do médico maior, que é o médico das nossas almas, que é Jesus. E dizer a ele, ajuda-me. Coloca lá fluidos na água fluidificada para que eu consiga mudar isso. Não é mesmo? Então, nós temos que fazer esse trabalho conosco mesmo. E vamos continuar ainda com o Kardec. E continua na mesma pergunta. Olha só como é extensa a resposta da espiritualidade superior a uma pergunta que Kardec fez, que é da linha A. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é utilizado. Então, o remédio, ele existe, mas nós temos que saber utilizá-lo. Então, não basta. Isso é muito importante que fique claro para todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Que não basta só nós fazermos a oração. Nós precisamos estudar, porque sem o estudo, gente, sem o conhecimento, que aquilo que Jesus falou é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que buscar a Jesus, conhecer a verdade, que é o seu Consolador prometido, através dos livros que foram codificados por Kardec, estudar para melhorar a nossa condição íntima. Não vamos conseguir melhorarmos. O remédio está aí, no estudo, no conhecimento. Mas se nós não buscarmos este remédio, este conhecimento, esta verdade, nós não vamos sair do lugar. A nossa encarnação, nós saímos de lá e vamos voltar para lá de que maneira? Melhoramos o quê? Assim, um bocadinho. Por causa de quem? Pelo esforço que a espiritualidade maior, os espíritos superiores, com muito amor que eles têm por nós, se compadecem de nós e vão nos empurrando e vão nos ajudando. São eles, porque nenhum de nós chegaríamos até aqui por nossa livre e espontânea vontade. Pelo nosso interesse
em nos melhorarmos, em fazer essa reforma íntima. Algo impulsionou a nossa vinda para a casa de Jesus, para buscar algo mais. E é só por esse motivo nós já temos que agradecer muito aos amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos protetores. Porque senão, com certeza, se não fossem por eles, nesse momento nós não estaríamos aqui. Entretanto, nós vamos passar agora para o Evangelho. E no Evangelho, no seu capítulo 27, que é o Pedi e obtereis, no ponto 10, a espiritualidade maior diz o seguinte, que o Espiritismo é uma afirmativa. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Nenhuma outra religião explica isso. Nenhuma outra. Explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo. Seja quando o nosso pensamento chega até ele. Ou seja, quando a espiritualidade superior nos envolve, transmite através do pensamento, faz-nos um apelo, e aí então nós nos rendemos, porque nós somos muito orgulhosos. E aí nós nos rendemos, e aí nós aceitamos, acatamos aquilo que a espiritualidade maior está a fazer por nós. Portanto, essas características da prece, né, que nos esclarecem, né, que a coragem, a paciência, a resignação, elas serão sempre concedidas por Deus. E está neste capítulo, neste ponto, que diz que para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera, ou seja, nós estamos imersos neste fluido universal. Então, quando nós pensamos, é através desse fluido que nós então emitimos, que transmitimos o nosso pensamento, a nossa vontade. E continua então a espiritualidade maior, explicando sobre este fluido. O fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Ou seja, quando nós pensamos em alguém, é assim, no estalar de dedos. Quando nós pensamos em alguém, este pensamento vai até a pessoa. Não importa onde ela esteja, na vida da matéria ou fora da matéria. Vai ao encontro daquela pessoa. E é muito rápido. Portanto, notem que Kardec nos trouxe o mecanismo que envolve a prece, que é através do fluido cósmico universal. E que estabelece, então, essa transmissão. Mas nós não podemos ficar, e eu aprendi isso aqui com o seu Orlando, nós não podemos ficar só pela rama. Adoro isso. Por quê? Se nós ficarmos só com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho, nós ficamos pela rama. E olha que ali já tem muita coisa para a gente aprender. Nós temos que ir mais além. E esse ir mais além é ir ao encontro dos livros que foram codificados não, que foram psicografados por Francisco Cândido Xavier e pelos
transmitido pelo seu benfeitor Emmanuel. Porque aí nós conseguimos compreender em mais detalhe tudo isso que Kardec nos trouxe, que a espiritualidade, através de Kardec, ditou. E vamos aqui abrir um parênteses, que Kardec e Chico Xavier são os mesmos espíritos, é o mesmo espírito. Um, no século passado, veio com a missão e o compromisso de trazer esses esclarecimentos para nós. Depois, vem Chico para trazer mais conhecimento para nós entendermos tudo que está na codificação, tudo que a espiritualidade maior nos transmitiu. Então, na época de Jesus, a nossa maturidade espiritual era muito pequenina, então Jesus falava por parábolas. Entretanto, ele prometeu-nos que viria o Consolador prometido na época prevista, ou seja, na época em que esta humanidade que ele governa estivesse em condições para aprender um pouco mais. Então, vem Kardec, esse espírito, que veio com esta missão, trouxe toda a codificação, ou seja, o céu se abriu novamente e essa espiritualidade superior, que são os mensageiros de Jesus, traz esse conhecimento. Passado um tempo, esse mesmo espírito volta e vai trazer mais conhecimentos, ou seja, nós já estamos em condições espirituais para podermos, crescermos um bocadinho para aprendermos um pouco mais. E agora vocês vão ver como é interessante a pesquisa. Olha quantos livros. E não é só, viu, gente? Eu só escolhi esses aqui, que fala sobre a prece. Porque tem muito mais. É muito abrangente. E aí, então, vamos começar pelo livro Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel intitula a mensagem como oração e cooperação. Isso vai de encontro ao quê? Não fique só ali parado, só no, né? Não. Vamos entender o que Emmanuel está a nos dizer. E ele diz assim: em supondo que a solução do alto, já começa por aí, em supondo, é uma suposição, que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, tem isso também, que nós temos que passar pelas nossas provas, não adianta queremos fugir dela. Aí, ele diz, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. As nossas provas são os melhores testemunhos de fé. E que, se exigimos, olha o que ele coloca para nós, olha a palavra, e que se exigimos o amparo do Senhor, por isso nós temos que aprender a conversar com Deus, não é, Ana Bela? Não é chegar lá e dizer assim, olha, pai, vê lá se o senhor resolve essa encrenca aí. Quer dizer, eu arrumo a encrenca e acho que ele é que tem que resolver, né? E ainda exige. A gente chega na casa espírita e diz assim, eu estou com problema. É para onde que eu preciso, é para ontem que eu quero o resultado. É de imediato. Em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo. Olha só o que ele diz aqui. Em favor dos que se afligem junto de nós. Ou seja, você tem que se mexer. Sai da sua zona de conforto, levanta da poltrona e começa a arregaçar as mangas e vamos trabalhar. É mesmo isso. E não sou eu que eu digo, é Emmanuel.
E depois nós vamos passar para outro livro, que diz assim: ora e segue. E eu tenho que seguir, porque a hora avança. Nas lides do cotidiano, é imperioso, recordes a existência terrestre. É a grande escola, ou seja, a nossa estadia aqui, gente, não é de férias, é de aprendizado. Vamos começar a aprender já, agora. Porque depois que a gente passar do outro lado de lá, a coisa fica mais difícil. Em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. Então, não adianta querer fugir da dor. Não adianta. Ela é a nossa professora, ok? E o benfeitor, então, diz assim: não te revoltes e nem desanimes. Para quê? O que é que eu vou ganhar se eu me revoltar, se eu me desanimar? Eu vou conseguir alguma coisa? Não. E aí ele acrescenta: ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Olha só, em qualquer lugar que nós estivermos, gente, qualquer lugar, nós podemos servir e não vamos reclamar. Nós não temos esse direito, em hipótese alguma. E vamos passar, então, para outro ponto muito importante também sobre a oração. Este é o nosso calcanhar de Aquiles. Este é o que pega para todos nós, que é vantagens do perdão. Gente, por causa do perdão, por não sabermos perdoar, é que nós ainda estamos nessa marcha tão lenta do nosso progresso espiritual e moral. E aí, então, o benfeitor, neste livro, vai nos falar sobre as vantagens do perdão, dizendo-nos que quando Jesus nos exortou ao perdão, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Quem perdoa vai mais longe, sente a leveza no coração, e essa pessoa está tendo a oportunidade de construir a própria felicidade. E continua: registremos alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências da vida prática. Gente, papel e lápis na mão. Vamos começar a anotar. Ou então vamos comprar o livro. Ok? Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal, olha o que ele explica, por fruto de ignorância. O mal não existe. O mal é o amor que adoeceu. É falta de conhecimento. Ou manifestação de enfermidade da mente. E vai à frente. Com o perdão, impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza ou intolerância. Com o perdão, libertar-nos-emos de qualquer perturbação no tocante a ressentimento. Imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los por nossa causa nos despenhadeiros da culpa. Quando você não perdoa, então você está ajudando aquela pessoa
a se sentir culpada. Você fica ali, insistindo. É isso que acontece agora. Então, vamos pegar aí obsessores. É isso que acontece com aqueles a quem nós não fomos capazes de perdoar e que eles, eles não conseguem nos perdoar, melhor, corrigindo aquilo que eu estou a dizer, eles não conseguiram nos perdoar porque nós fizemos o que fizemos e eles então estão atrás de nós. Né? Por isso que todos nós temos os nossos obsessores. E Emmanuel vai dizer que perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Ou seja, perdoar. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Gente, é muito importante isso. Quando nós dizemos, e isso me faz lembrar uma passagem do Chico, fantástica. E eu vi isso no filme do Chico, quando a irmã dele adoece, e Emmanuel diz para ele que os espíritos estão ali à volta dela. Né? E então, o que Chico faz? Ele ajoelha e diz assim, ela já sofreu tanto, ela já perdeu a mãe, perdoa. Chico pede àqueles espíritos que estão à volta da irmã que a perdoe. E vindo dele, faz toda a diferença. Por isso, gente, muitas vezes a espiritualidade nos ampara, dizendo para o nosso obsessor, perdoa. Ele já não é mais o mesmo. Ele já reencarnou. Ele está tentando se modificar. Ele está procurando o caminho de Jesus. Ele está buscando ser útil. Ele está tentando aprender, está estudando. Ele vem às tarefas. Então, o nosso obsessor, ele não nos larga. Não se iludam. Ele nos acompanha. E a espiritualidade maior deixa. Por quê? Porque ele também tem que aprender. Por isso que eu aprendi nessa casa com o seu Orlando, que quando nós estamos no estudo do livro dos Espíritos do Evangelho, é uma verdadeira desobsessão. Porque eles estão conosco. Eles vão aprender. Eles têm o mesmo direito que nós, de ter o conhecimento, de encontrar este caminho de Jesus e de se libertarem. Então, a nossa ação em busca do conhecimento, do estudo e da atitude de sermos úteis e estarmos numa tarefa edificante faz toda a diferença para nós e para aqueles que caminham conosco, que nós o ofendemos, que nós os ferimos. Faz toda a diferença. E continua. Vamos agora para um outro ponto importante também do Evangelho, que o tempo avança, é no capítulo 18, no ponto 6, em que Mateus, no seu capítulo 7, no versículo 21 a 23, diz assim, que nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. E relativamente a essa questão, a esse ponto, o nosso benfeitor Emmanuel, no livro Escrino de Luz, vai nos falar sobre fé e ação. Que não basta só dizer Senhor, Senhor. É muito mais que isso. E ele próprio começa dizendo, não basta dizer Senhor, Senhor.
equivale a assegurar que a fé não satisfaz só por si, em nossa suspirada ascensão às bênçãos da vida imperecível. Observações simples da experiência vulgar confirmam-nos o acerto. O edifício, aí ele vai dar um exemplo. Emmanuel sempre nos ensina através de exemplos. Diz assim: o edifício, para erguer-se com segurança, exige plano adequado, mas não basta o projeto valioso para que a obra, faltou aí corrigir, se concretize. Nas esferas do espírito, prevalecem os mesmos princípios e vigem as mesmas leis. E continua. Cada criatura renasce na carne com um plano de ação a executar nas linhas do eterno bem. Não bastará se refugie na certeza da bondade divina para atender às obrigações que lhe cabem. É mais do que isso. Não é suficiente a visão do céu para equacionar as exigências do aprimoramento a que deve afeiçoar-se na terra. É inadiável a consagração de cada um de nós à obra viva da própria iluminação, para que a nossa confiança não seja infortunado jardim a entorpecer-se nas trevas. Nós temos que acreditar, sim, mas se movimentar, fazer acontecer. Compreendamos que, se Jesus admitisse a fé inoperante como penhor de vitória na vida, não teria descido da glória celestial para sofrer o convívio humano, testemunhando no próprio sacrifício as suas grandes lições. O próprio Cristo recebeu de Deus, nosso Pai, uma missão, mas ele não se limitou. Ele simplesmente desceu, vestiu a roupagem física e veio ensinar-nos, exemplificou e está conosco. Não desistiu de nós e espera por nós. E aí, então, conclui Emmanuel, e, abraçando o serviço da redenção que nos é necessária, estejamos empenhados à edificação do bem de todos, porque ajudar a todos é auxiliar a nós próprios e educar-nos, a preço de trabalho e abnegação, e ascender em favor dos outros, com a sublimação de nós mesmos, a bênção da própria luz. Portanto, está tudo dito, não é? Emmanuel não nos engana, a espiritualidade superior não nos engana. Eles esclarecem-nos. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Não adianta nós fugirmos dessa verdade. Vamos parar de ficarmos colocando máscaras. Vamos deixar de nos iludirmos com a vida da matéria. Quantas e quantas vezes já fomos e voltamos, já fomos e voltamos. E se nós formos ver o quão nós avançamos em termos espirituais, no progresso, é muito pouco. Mas tudo, e vamos lembrar que nós estamos num momento de transformação do planeta, não é? O planeta de provas e expiações vai deixar de existir. Nós iremos, se fizermos por isso, viver num mundo de regeneração, onde o bem falará mais alto. Mas, para isso, nós temos que trabalhar. Então, tudo que está ao nosso alcance, para que a gente possa melhorar a nossa condição, Jesus já enviou.
Ele veio, depois veio Kardec e Chico Xavier. Então agora nós temos tudo ao nosso favor. Se nós não conseguirmos, nós não vamos poder culpar a ninguém, a não ser a nós mesmos. Então, vamos aproveitar tudo isso que nós temos ao nosso alcance e vamos aproveitar e buscar o estudo, buscar o conhecimento. E com eles, e com os amigos espirituais que já estão a fazer tudo por nós, né, que vibram para que a gente consiga estar no mundo de regeneração e não reencarnarmos novamente num mundo de provas e expiações. Pior vai ser se nós termos o conhecimento, aprendermos, né? Estamos ouvindo, estamos pesquisando, temos os livros, estamos a ler, e depois a gente não se modifica, e aí vai ser pior ainda. Que aí eu vou reencarnar no mundo de provas e expiações outra vez. Vai ser muito doloroso. Então vamos fazer por isso. E vamos fazer todos juntos, irmanados num só pensamento, num só coração. E aliados ao coração de Jesus. Os nossos benfeitores, eles dizem que espera de nós a boa vontade. É só isso. Basta a vontade. A partir do momento que nós colocarmos a nossa vontade em ação, todas essas sementes que Deus colocou em nós irão se desabrochar. Então, vamos plantar flores no nosso caminho para colher flores. Nossa Isabel de Aragão fez exatamente isso. Então, eu agradeço a todos por estarem aqui, por nós partilharmos a nossa pesquisa e que Jesus nos abençoe e que continuemos nessa caminhada com Ele e com os amigos espirituais. Muito obrigada a todos. Bem, eu só apanhei um pouquinho, né? Mas é engraçado porque esta palestra complementa a palestra de quinta-feira que eu dei. Porque a palestra de quinta-feira foi sobre a gratidão. A força da gratidão na nossa vida. E realmente houve um trechinho que eu tive que saltar, porque não tive tempo, aí que falava exatamente da prece, como a prece sendo uma ferramenta muito poderosa que nós temos. Muito pouco usada, usamos quando estamos mais aflitos para pedir e quase nunca usada para agradecer. E era como a Dona Aldina dizia, não basta só pedir, nós também temos que agradecer. Como é que nós agradecemos a ajuda? Através da prece, mas também através do trabalho e através da reforma íntima. Porque Deus não precisa que nós digamos obrigada, nós próprios precisamos. Porque a partir do momento em que nós elevamos o nosso pensamento até Ele para agradecer, nós estamos a trabalhar o nosso orgulho, limando as arestas do nosso orgulho e trabalhando para sermos mais humildes. Então, a prece, se nós tivermos a real consciência, e acho que já tiveram ao longo desta hora um pouquinho essa ideia, da força e da ferramenta poderosa que nós temos nas nossas mãos e que nós não usamos, nós muitas vezes queremos, e falamos muito nas casas espíritas, nós chegamos, a grande maioria, nas casas espíritas exploradores. E quando chega aqui, o que é que nós queremos? Uma receita pronta. A dizer exatamente aquilo que nós temos que fazer. Até queremos que os espíritos de lá digam o que é que nós temos que fazer. E nós, ao longo do tempo, através do estudo, vamos percebendo que eles jamais nos vão dizer aquilo que nós temos que fazer. Às vezes até dá para jeito, mas não dá. Porquê? Porque isso é interferir com o nosso livre-arbítrio. Então nós vamos saber, do fundo do nosso coração, e é a prece que nos dá, muitas vezes, as respostas que nós tanto precisamos para saber se vamos para um lado ou para o outro. Às vezes é a prece que faz com que naquele momento de aflição ou que naquele momento em que estamos prestes a cometer algo que não devíamos,
Se nós entrarmos em prece, é a maneira que eles têm para nos ajudar e nos amparar. Quantos problemas seriam evitados se nós orássemos mais? Imensos. Então, se temos esta ferramenta, é como ter, também falei isso noutra palestra, é como ter um copo de água e morrer ao nosso lado e morrer à sede. Está lá, nós não bebemos porque não queremos. Então vamos usar mais essa prece, essa ferramenta poderosa para nos ajudar. E vamos, como sempre, fazer a nossa prece de encerramento. E vamos elevar o nosso pensamento até ao mais alto e agradecer. Agradecer pela oportunidade que nos foi dada. Podermos aqui estar nesta reencarnação, corrigindo os erros do passado e dando mais um passo em caminho à nossa perfeição. Agradecer por cada bênção que nos é dada ao longo da nossa vida, mesmo quando muitas vezes nós não nos apercebemos. Agradecer por jamais estarmos sozinhos, por nos ter dado, perante a sua misericórdia, um amigo espiritual que nos acompanha em todos os momentos da nossa existência, que nos ajuda, que nos intui. Agradecer por termos chegado até aqui, até esta casa, onde podemos aprender mais sobre tantas coisas que ainda desconhecemos, sobre nós próprios, sobre como sermos melhores, como fazermos face às nossas dificuldades e como encará-las como aprendizagens necessárias para a nossa reforma íntima. E neste momento, Pai, nós queremos agradecer a toda a equipa espiritual que trabalha incansavelmente para poder amparar a cada um daqueles que aqui se encontra, encarnados e desencarnados, com todo o seu amor, todo o seu carinho e com a verdadeira fraternidade de ajudar cada irmão em sofrimento, não deixando ninguém para trás. Que eles possam receber nos seus corações a nossa profunda gratidão e que Jesus, o médico das nossas almas, possa nos envolver e amparar, iluminando o nosso caminho, hoje e sempre, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.